Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é quarta-feira, dia 3 de agosto, e o tema do estudo de hoje é Compromisso Radical. O texto bíblico, que é a base do estudo de hoje, está em Mateus capítulo 5, no versículo 29. E esse texto nos diz o seguinte: se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Ao refletirmos sobre essas palavras de Jesus, que acabamos de ler em Mateus 5, verso 29, te faço uma pergunta. Você chamaria essas ações de radicais? Caso você responda que sim, eu te pergunto, por quê? Vamos aqui analisar esse texto de Mateus, essas palavras de Jesus, do ponto de vista divino e bíblico. A ação radical é necessária não porque Deus tornou a vida cristã difícil, mas porque nós e a nossa cultura nos afastamos muito dos planos divinos para nós. Muitas vezes, as pessoas acordam e se perguntam: como pude me distanciar tanto de Deus? A resposta é sempre a mesma: um passo de cada vez. É claro que essas palavras de Cristo, em Mateus 5, verso 29 e também o verso 30, foram faladas no contexto do pecado sexual. No entanto, os princípios básicos se aplicam também a outros pecados e podem se relacionar ao nosso crescimento em Cristo de modo geral. Jesus não nos aconselhou a prejudicar nosso corpo fisicamente, de forma nenhuma. Em vez disso, ele nos chamou a controlar nossa mente e, portanto, nosso corpo, custe o que custar. Os versos não dizem que devemos orar e que Deus removerá instantaneamente as tendências pecaminosas de nossa vida. Às vezes, o Senhor graciosamente faz isso por nós, mas, muitas vezes, Ele nos chama a um compromisso radical de desistir de algo ou começar a fazer algo que talvez nem tenhamos vontade de fazer. Isso pode ser um intenso crisol. Quanto maior for a frequência das escolhas certas, mais fortes nos tornaremos e mais fraco será o poder da tentação em nossa vida. Deus, às vezes, usa crisóis para chamar nossa atenção quando há tantas distrações barulhentas ao nosso redor. É na provação que percebemos que nos afastamos para bem longe de Deus. O sofrimento pode ser o chamado divino para que tomemos uma decisão radical de retornar ao plano de nosso Pai para nós. Em suma, o que aprendemos aqui com as palavras de Jesus não é que nós devemos, de fato, decepar uma parte de nosso corpo. Isso não é literal. O que nós precisamos fazer é ter compromisso com Deus. São palavras fortes? Sim. Mas Deus, ao tratar da realidade do pecado, da realidade das fraquezas humanas, precisa ser direto. O pecado é uma maldição que mata, destrói, faz com que as pessoas se percam, faz com que famílias sejam destruídas, faz com que os inocentes sofram. E é por isso que Deus usa uma linguagem tão forte, mas verdadeira, ao chamar a nossa atenção sobre o quanto precisamos rejeitar com todas as nossas forças o pecado. Precisamos, e muito, do Espírito Santo para ter todas as forças para vencermos o pecado que habita em nós. Infelizmente, essa é a realidade da vida. Somos pecadores, mas existe outro ponto da realidade, muito melhor do que esse. Cristo morreu por nós. E se nós tomarmos a decisão de realmente lutarmos com todas as nossas forças, e nesse sentido podemos sim, com segurança, dizer que seremos radicais. Não o radicalismo doentio da religião, mas que estaremos 100% em Cristo, decididos a vencer o eu.
a vencer o pecado e permitir que o Espírito Santo transforme a nossa vida. Por isso eu convido você a tomar também essa decisão de confiar em Deus, de confiar na palavra de Deus e permitir que você seja uma nova pessoa. Como diz aquela linda música do Padre Zezinho, andar como Jesus andou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou e viver como Jesus viveu. Por falar na Bíblia, deixo aqui o texto da leitura bíblica de hoje, que está em Isaías, do capítulo 41 ao capítulo 44. Um grande abraço e, com a permissão de nosso Deus, nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!